Salve, salve meus queridos, aqui quem fala é Spark BR e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo explicando um pouquinho de como eu farmo Breach com Delirium, tá? É um farm relativamente fácil, não é um farm que você gasta muito, tá? Eu particularmente faço ele gastando pouco, tá? Eu gasto ali quase nada nos mapas que eu costumo utilizar. E eu faço ali em torno de 1-2 Divines por hora farmando. É o melhor dos mundos? Talvez não, mas é um farmzinho gostoso de fazer. É um farmzinho que às vezes você dropa uma Divine, dropa uma Orb perfeita e o seu farm vai lá nas alturas. Mas dá pra manter ali uma média de uma Divine meia por mapa, por hora que você farma, beleza? Vou explicar um pouquinho de como é que eu monto o meu Atlas, como é que eu trabalho com as passivas e como é que eu monto os meus mapas, tá? Principalmente quando a gente vai montar ali os nossos mapas, a ideia é nós termos as pedras comuns, tá? No nível 15 ou 14. Porém, eu sei que é difícil a gente ter essas pedras comuns, né? Então a gente também vai trabalhar com pedras que tenham um modificador, um prefixo bom, né? E no máximo um modificador sufixo ruim. Mas que esse ruim não seja tão ruim, né? Então, por exemplo, precisão dos monstros aumentado, ok. Esse aqui eu só tenho o prefixo bom. Esse aqui também só tem o prefixo bom, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar prioridade para os mapas comuns. O que eu vou fazer com esse mapa? Eu vou pegar e usar um presságio da alquimia sinistra. Ele faz com que quando eu utilizar uma orbe da alquimia, ele traga os 3 modificadores prefixos, né? Então ele vai fazer com que o mapa não seja tão pesado e tenha um melhor do que ele pode dar, tá? Esse presságio hoje ele custa em torno de 4 exaltas, então ele é bem baratinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou ativar eles aqui no meu inventário e vou jogar a alquimia nos meus mapas, beleza? Então se você ver, ó, ele me deu Rare Chest, mais monstros mágicos e mais monstros raros, e deu só um sufixo ruim que é solo incendiado. Esse aqui, mais monstros mágicos, mais monstros raros, mais tamanho de grupo e só o acúmulo de atordoamento ali de ruim. Esse aqui, ó, muito bom, ó, 10% de quantidade de itens, 99% de raridade, grupo adicional, e aí só tem o dano de monstros ali, que não afeta tanto quando a gente tá trabalhando os mapas. Normalmente as pessoas falam de, vamos fazer mapa com 6 mods, 5 mods, só que aí pega mapas como esse aqui, né, que ele tem, por exemplo, quantidade de raridade excelente, mas ele tem fraqueza elemental, dano maior, chance de envenenar, então às vezes você entra no mapa, toma um hit kill e vai fazer outro mapa, né? Então normalmente a gente dá prioridade para esses mapas comuns, que vão ter ali 4 modificadores, sendo 3 deles bons e um ruim. Quando a gente não tiver mapas brancos, o que eu faço? Eu pego esses mapas incomuns, que tem um modificador bom, e eu vou usar o presságio da coroação sinistra, que o próximo Orb Red vai adicionar prefixo, ou seja, ele vai adicionar alguma coisa boa no mapa. Então se eu vim aqui, eu vou pegar meu Orb Regio e vou colocar nos meus mapas. Então, ó, por exemplo, esse aqui ficou com tamanho de grupo e raridade. Esse aqui ficou com monstros mágicos e raridade. Monstros mágicos e grupos adicionais. Ou seja, são mapas bons, porque tem pelo menos 2 prefixos, mas não são aqueles mapas super difíceis de fazer, que tem vários sufixos ruins, tá? Só tem um ponto que quanto mais... Normalmente, quanto mais mods a gente coloca, eu percebo que tem uma chance um pouco maior de dropar itens caros, como Divine, por exemplo. Mas eu já dropei bastante Divine nesses mapinhas mais simples, então é bem tranquilo de trabalhar. Esse presságio ele custa ali hoje, tá 1.6 Exalted, então é muito barato pra gente montar os mapas, beleza? Bom, falando ali do meu Atlas. O meu Atlas ele é focado em quantidade de mobs. Eu não fico muito preocupado em quantidade de itens, porque que é o que a maioria do pessoal trabalha. Porque se eu tenho mais mobs no meu mapa, consequentemente vão dropar mais itens, né? Então, dessa forma, além de ter muito bicho para eu matar e conseguir ter mais drops bons, eu também consigo melhorar o meu simulacro, né? Uma coisa que eu não comentei no começo do vídeo, mas que é muito importante para esse farm, é você ter pelo menos 2 pontos aqui no simulacro. Por quê? Você vai colocar monstros delirantes mortos em seus mapas com progresso de recompensa aumentado em 50%. Então aquele progresso que vai do ladinho da tela, que vai subindo 1, 2, 3, 4, 5 até 8, normalmente você vai chegar até 6.
Se você tiver essa quantidade de monstros que eu vou mostrar aqui no Atlas, mais esse node aqui do Delirium, normalmente em 70% das vezes você vai chegar no 7. Ou seja, eu consigo farmando Breach Delirium com os mapas únicos, eu consigo chegar ali a fazer 70, 80 fragmentos da Breach e 60, 70 simulacros. Então assim, é um valor bem grande ali de lascas que você consegue pegar por causa desse node aqui, beleza? No meu Atlas, o que eu vou utilizar então? Tamanho de grupo, monstros raros aumentados, um monstro raro a mais, tamanho de grupos. Então tudo que tem de tamanho eu vou utilizar aqui, tá? Aqui, esses nodes aqui, eles são bons, mas não são tão importantes. Então, por exemplo, aqui eu tenho raridade, aqui eu tenho raridade da pedra guia, que eu particularmente nem gosto muito, porque eu quero que as minhas pedras guias sejam comuns. Aqui, mas eu uso ele porque eu quero essas quantidades de itens aqui, tá? Efeito modificador explícito das pedras guias aumentado em 2%. Quando eu trabalho com mapas que tem 4, é bom, porque aumenta 8% de cada um. Mas mapas que eu só trabalho com 2, ele já não é tão bom, tá? Aqui eu tenho aumento de 25% do prefixo ou no sufixo. Como na maioria dos meus mapas eu quase não tenho sufixo, isso é excelente. Tamanho de grupo aumentado. Aqui subindo, quantidade de pedras guias aumentadas, porque eu preciso de pedra guia para poder farmar. Quantidade de baús mágicos e raros encontrados. Esse aqui a gente usa muito porque a gente está subindo aqui para efeito de tábua precursora, que ajuda muito, 8% ali em cada um desses nodes aqui, é muito bom. Quantidade de tábuas precursoras aqui aumentada de 30%, isso aqui também é excelente, tá? 20% de chance de dobrar o efeito das tábuas precursoras também é muito bom, tá? Aumentar ali efeito modificador das pedras guias para cada torre, isso é muito bom porque normalmente a gente trabalha com 2 torres, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tamanho de grupo, tá? Ah, Pedro, eu montei ali minha árvore de passivas e tá difícil de fazer os mapas porque é muito mob que aparece. O que você vai fazer? Você vai tirar alguns pontos, tá? Você vai tirar esses 4 pontos aqui, que é o de raridade ali de pedra guia, que não é tão bom. Esses de quantidade são bons, mas a gente vai tirar esses 4, tá? Eu vou colocar esse daqui para poder tirar esses 2 aqui. E vou tirar esses 4 aqui, certo? Tirando todos esses, eu vou ficar com 9 pontos. O que eu vou fazer com esses 9 pontos? Eu vou trazer aqui para as chances de altar. Então esse aqui, esse node de chance de altar, chance de altar aumentado, chance de altar aumentado, chance de altar aumentado. Esse aqui, eu utilizo ali o altar, agora me fugiu, é o da... Deixa eu ver... Muita raridade dos itens encontrados. Opa, o iluminado tá errado aqui. Aqui, eu uso o do buscador, que aumenta a raridade dos itens encontrados, tá? Uso aqui chance de altar aumentado, chance de ter monstros mágicos no meu altar. Então aqui são 9 pontos de altar que eu coloco quando eu tô com dificuldade de fazer os mapas. Mesmo tendo um mapa com quase nada de sufixo, mas ele é um mapa que tem muito mob, então às vezes você tem dificuldade de farmar. Eu costumo colocar esses 9 pontos aqui de altar. Por quê? Isso vai te dar ali 2 altares, praticamente todos os mapas. E os altares têm alguns buffs que são muito fortes. Então, às vezes você pega 1 ou 2 buffs de altar, você faz o mapa muito rápido. E aí você consegue ali ajudar ali quando você não tem tanta força para fazer os mapas, tá? Eu hoje tenho os 8 pontos de fenda, mas o principal ali é ter esses 4 primeiros pontos, tá? Que é a quantidade de fragmentos derrubados por monstros aumentado e densidade de monstro aumentado, tá? E depois eu venho para esse aqui, que aumenta a possibilidade de fendas, e depois esse aqui que aumenta a quantidade de punhos ali fechados nos meus mapas, beleza? Dessa forma eu consigo ter muito mob no meu mapa, tá? Lembrando que principal a gente precisa ter esse 2 aqui pra gente conseguir chegar no farm de uma Divine meia por hora, beleza? Falando do meu Atlas, do meu mundo, perdão. O que eu vou fazer? Eu vou sempre trabalhar com 2 torres próximas, tá? Então aqui eu já tenho um que eu tô farmando, tá? Você viu que todos esses verdinhos são mapas que eu farmei.
eu sempre vou trabalhar com 2 torres próximas. E nessas 2 torres eu vou ter a possibilidade de colocar 6 tablets. Eu sempre tenho que ter os 3 slots abertos das torres, tá? Quando eu faço isso, todos esses mapas ao redor dessa torre aqui de baixo, ele vai ter todos os bônus aqui que eu preciso, ó. Quantidade de itens encontrados em 26%, quantidade de monstros aumentado, tamanho de pilha de fragmento. O principal é essa quantidade de itens, tá? Como que eu monto esses mapas? Eu vou vir aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Cadê Farm? Eu sempre vou trabalhar com uma tábua de fenda única, uma tábua de delírio única. Aí eu vou pegar 2 tábuas de fendas que tem o maior número de quantidade de itens encontrados, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 7%. Então, eu vou pegar essa aqui, 3%, 3%, 6%. Vou pegar essa aqui e vou pegar 2 tábuas de delírio. Então, por exemplo, aqui, 5% legal. E essa aqui, vamos supor, 4%, beleza. Eu vou utilizar sempre essas 6 tábuas, tá? Então aqui eu vou ter 7%, mais 6, 13, mais 4, 17, mais 5, 22% de quantidade de itens encontrados. Ou seja, além do meu mapa estar recheado de monstros, ele tem 26% a mais de chance de cair itens, tirando o que eu tenho lá no Atlas. Então isso me ajuda muito a farmar, tá? Como é que é a disposição desses 6 tablets? Eu não tenho um para mostrar aqui para vocês, mas o que eu faço? Por exemplo, eu quero utilizar essas 2 torres. Eu vou ver qual torre que tem mais mapas perto dela. Então, ó, por exemplo, nesse caso, ó, tem menos mapas aqui, possibilidades aqui, do que aqui. Então, eu vou colocar nessa torre de baixo as 2 tábuas únicas, mais uma de Breach. E aqui no de cima, eu vou colocar a tábua de Breach, mais as outras 2 tábuas de Delirium, beleza? E aí, dessa forma, eu consigo ter ali os bônus dos mapas únicos. Então, o que esse bônus dos mapas únicos vai fazer? Vai fazer com que a minha Breach só feche quando eu tiver limpado todos os mobs. E vai fazer com que o meu simulacro me dê lascas de simulacro em todos os pontos que eu for fazendo. Ou seja, eu consigo ter ali em torno de 50, 60 lascas por mapa e 70, 80 fragmentos por mapa, dependendo do mapa, né? Tem mapas que são ruins, que ali eu vou ter... Às vezes acontece de eu ter 30, 25, acontece, tá? Mas normalmente eu consigo ter um número bem alto ali de lascas e de fragmentos, e isso que faz com que o meu farm seja bom, beleza? A explicação tá aqui, então 12 minutinhos ali para explicar como é que funciona. Eu vou abrir um mapa para vocês verem como é que eu farmo, tá? Se você quiser ficar no vídeo, fica aí comigo. Mas aí para vocês verem um pouquinho de como é legal esse farm de Breach Delirium, beleza? Vamos lá, vou pegar um mapinha ali. Vou pegar esse aqui que tem boss. Então, ó, vou colocar um de quantidade de itens e raridade, beleza? O legal é que, ó, como o meu mapa não é tão bufado, eu tenho 3 possibilidades aqui de morte, tá? Infelizmente acontece de morrer. O jogo, por mais que sua build seja roubada, vai ter alguns mobs que vão te dar hit kill, ou grupos de mobs que vão te dar hit kill, e faz parte, beleza? Bom, então, ó, já vou ter meu espelho de delírio aqui no começo. Vou iniciar meu farm. Ó, primeiro ponto de delírio, já caiu uma ira e uma lasca. Vamos lá. Ó, segundo ponto, uma ganância e 7 lascas. E aí, como eu tenho muito mob no meu mapa, mas ó, você vê, é uma quantidade grande de mobs, mas eles não são fortes. Por quê? Porque eu não coloquei tantos sufixos. Ó, legal, tem um buff aqui, ó. Então, vou vindo. Ó, mais 5 lascas. E vou limpando o mapa, beleza? Eu não tenho tanto dano, tenho ali em torno de 140, 150k de DPS. Então não é um dano absurdo. Mas como os mobs não são tão bufados, eu consigo ir farmando. Sempre pego ó, 11 lascas mais uma ganância. E a conta que eu fiz de farmar uma Divine meia é sem contar os destilados, tá? Às vezes você pega uns destilados bons,
você pega pelo menos 3 ou 4 destilados ali razoáveis, ele vai valer 1 ou 2 Exalted. Então dá pra manter um farmzinho bem legal. Sempre toma cuidado com esses Spirit Delirium, porque dependendo da quantidade de bichos que tiver nele, você às vezes toma auto kill, tá? Então ó, vai se aproximando com calma, dá um passinho pra trás, segue. Legal, vamos lá. Temos que encontrar a nossa Breach. Vou mostrar pra vocês quanto de bicho vai aparecer pra gente. Vamos lá, vamos sempre atrás dos monstros raros, porque ó, 2 Exalted. Opa, perto. Ó, mais 9 lascas, ó, temos 6 ali, ó. Ainda vou conseguir provavelmente chegar no 7. Se eu não tivesse aquele pontinho do simulacro de aumentar em 50%, eu não conseguiria chegar, tá? Então, ó, sempre uma dica interessante é que quando a gente tem um cofre, eu vou pegar e vou deixar esse cofre raro, tá? Ó, tá raro com 3 mods e vou limpar. Eu já peguei muitas Divines em cofre, tá? Às vezes ele vem com quantidade de itens, raridade de itens, a chance de você pegar Divine é muito alta, ou de vir, por exemplo, 2 causas Exalted, ó, isso não vem nada, então. Vamos lá, atrás dos monstros raros. Prisma que vale um Exalted. E aí assim, ó, esse é um farm que vai cair Divine, vai cair outros itens mais caros, vai. Mas o farm de uma Divine meia por hora é baseado basicamente em lasca e fragmento, e o que você pega de caos, de Exalted, de orb da chance, de orbs assim mais baratinhos que você vai juntando. Depois vamos lá, vamos os caos raros. Ó, sempre que tiver um item que seja superior, pode ser comum, incomum, raro, você pega porque ele dá sucata do armeiro. Então ele é muito bom, porque a sucata do armeiro a cada 2 é um Exalted, tá? Então também, ó, chave do crepúsculo, legal, vale pouquinho, ele é bonitão assim, mas vale 6 ou 7 Exalted, eu sempre abro pra abrir algum legal. Agora, aí se quiser vender também, é um pouquinho mais de legal, um amuleto estelar, mas esse não é o caro. E ó, uma informação bem legal que eu tenho pra vocês também. Eu normalmente farmo com 190 de Radiant, tá, os meus mapas. E eu tô fazendo um teste de farmar 100 Radiant. Esse meu boneco aqui tá com 26 de Radiant, ou seja, basicamente nada. E olha o tanto de coisa que tá dropando. Eu fiz um mapa agora cedo que eu dropei uma Divine, um Orb Talhador e mais 2 caos no mesmo mapa. Ou seja, basicamente uma Divine meia em um mapinha. Cadê a minha Breach? E aí sempre eu vou farmar o mapa até achar a Breach e até chegar no 7 aqui do marcador de delírio. Achei minha Breach, cheguei no 7 marcador, matei todos os monstros raros, vou pro próximo. Eu não fico tentando matar todos os monstros do mapa não, tá? Mas pelo menos até chegar no 7 eu preciso. Ó, apareceu a Breach ali. Vamos lá. I need more time. Eu vou dar um pouquinho mais de dano aqui. Vamos da Breach. Porque vem muito bicho. Vamos embora. Ó, 12 fragmentos no punho. Esses dias eu abri uma orbe divina no punho, foi bem legal. Não esperava, não sabia que podia vir orbe divina no punho. Tavinha. Ó, 28 lascas de simulacro quando eu cheguei no 7. Hoje a pedra de simulacro são 300 lascas e você vende ali por 90 exalters. Esse mapa não tá dando tantos fragmentos, já peguei mapa que dava mais. Orb da chance, mais 5 exalted, mais fragmento.
E ó, eu posso farmar bem tranquilo e pegando os fragmentos, por quê? Porque não vai fechar a fenda. Então, eu não preciso sair correndo e tentando fazer a fenda, porque eu tenho um tablet único ali. Os tablets únicos de fenda e de delírio, eles custam em média 20 exalted, tá? Sempre vai ter aqueles caras vendendo mais barato, mas que nunca responde, né? Então você sempre vai ali nos de 20, 22 que você consegue comprar, tá? Os outros mapas ali que eu compro de quantidade, eu pago 3 exalted, 5 exalted, eles são baratinhos, tá? Porque eu nem olho para os outras questões, eu olho só a quantidade. Ó, os fragmentos pra gente. Vou buscar uns fragmentos de cara ali em cima. Ó, mais um fragmento, mais 6 ali. E aqui eu tenho muita coisa que eu nem olho, tá? Tem muita gente que gosta de pegar itens raros. Eu só pego os itens raros que são do tier mais alto. Então você vê, tem muita coisa no chão que eu não tô pegando, porque pra mim não faz sentido, tá? Eu só pego esses superiores porque o superior vai me dar o sucato do armeiro, e o sucato do armeiro pode me ajudar. A cada 12 eu faço uma exalted, então vale muito a pena. Deixa eu pegar aqui esses fragmentos para poder ir pro boss. Show, aí ó, fechei a breach, cheguei a 7 de delirium, vou pro boss, para poder ir pro próximo mapa. E assim eu vou farmando, né? Eu consigo ter ali mais de, pelo menos, dá em torno de 60 mapas bufados. Então toda vez que eu arrumo farm eu tenho 60 mapas para farmar, tá? Então é bem bacana. Eu vou morrer por essa bichinha aqui que dá dano pra caramba. Aí de boas. Tábua do supervisor tá custando bastante, tá? Normalmente eu tô vendendo elas por 15, 20 exalteds, tá? Então vamos lá, vamos mostrar um pouquinho de como é que foi o farm, ó. 4 exalteds, mais 5 aqui da chance 9, mais 7 aqui 15, 16, 17 exalteds, sem contar 66 lascas de simulacro e 70 fragmentos da fenda. Ou seja, esse mapa aqui eu com certeza farmei ali em torno de 35 exalteds, tá? Se você fizer 5 mapas por hora, você vai farmar ali em torno de uma divine e meia, beleza? Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma ideia de vídeo que você gostaria que eu fizesse, só me chamar, beleza? Valeu, abração!